Fala galera, tô aqui de novo, mais uma vez, 2 vídeos no mesmo dia, por quê? Porque hoje tem ela, a minha, sua, nossa cabulosa, a CAF. Vamos de correção da CAF? Vamos, meus fi! Mas antes, vamos de vinheta! Agora vocês se acostumem que vai ter vinheta todo dia. Uau, amei essa vinheta, top, né, véi? Top, véi, top. Então vamos lá. Vou colocar a tela toda, gente, para ficar mais fácil para vocês verem o problema aí da redação, beleza? Então olha só. Essa aluna, ela faz cursinho, e aí a proposta do cursinho era essa aqui, ó. A relevância da mídia e de todos que a compõem no combate a toda forma de discriminação e violência. Então, ela precisava se posicionar em relação a essa situação. Lembrando, gente, que na CAF, né, eu já tenho vários vídeos aqui no canal explicando como é a redação da CAF. Você não deve escrevê-la de maneira engessada. Você precisa articular de uma maneira efetiva as alusões e os repertórios na redação. Você precisa ter esse cuidado aí no seu texto. Então, muita atenção com a escolha do repertório, tá? Tudo bem? Lembrando que você tem que trazer argumentos que realmente mostrem para a banca que você domina o tema, que você domina, né, o assunto que você está tratando aí na redação. Vamos lá, então. Ao encontro de Thomas Hobbes. Para o sociólogo Emile Durkheim, é visível que as ações individuais são explicadas a partir da coletividade, ou seja, o modo de agir e pensar das pessoas serve para alimentar a conduta das demais. Sob essa ótica, ao debater sobre a relevância da mídia e de todos que a compõem no combate a toda forma de discriminação e violência, é notório que as redes sociais têm, né? Por quê? Porque tem a plural, então você está falando das redes sociais, forte influência. E a sociedade cria uma ideia de que a internet é um local no qual todas as pessoas são livres para exporem seus argumentos e opiniões. Dessa forma, o respeito torna-se banalizado devido ao preconceito enraizado e à propagação de ódio. Então, olha só, o que eu falei? Você tem que ter cuidado com as alusões, com as escolhas das alusões. Se você olhar essa alusão que você trouxe do Emile Durkheim, ela se encaixaria em vários temas. Ela poderia ser aplicada em várias redações. Então, é isso que a CAF abomina. Então, você precisa manejar essa alusão. Você precisa utilizar essa alusão de uma maneira efetiva, no sentido de sempre escolher o melhor repertório articulado à sua argumentação. Então, o que você está defendendo? O que você está defendendo? Que a mídia ela é relevante para isso? Que a mídia ela desempenha esse papel de combater a discriminação? Ou que a mídia aumenta isso? Ou que a mídia enseja essa violência? Você consegue perceber que não ficou claro o seu posicionamento? Tá, as redes sociais têm forte influência. Forte influência do quê? De aumentar isso, de diminuir isso, de inflar isso, de combater isso. O que está por trás da mídia? O que está por trás da mídia? É justamente essa perspectiva que você precisa defender. O que você acha? Que a mídia ela é relevante nesse sentido ou que a mídia só quer fazer sensacionalismo, que a mídia só quer ganhar dinheiro, que a mídia ela não ajuda de uma maneira efetiva as pessoas refletirem sobre o problema? O que está por trás disso que você está escrevendo?
Entendeu? Então, é nesse sentido que você precisa estruturar e organizar a sua redação. Ó, você falou assim, ó, o respeito é banalizado devido ao preconceito enraizado e à propagação de ódio. Tá, mas e cadê a relevância da mídia? Então, isso só acontece porque a mídia não cumpre com o seu papel? Consegue perceber que antes de você pensar na alusão, que antes de você pensar no repertório, que antes de você pensar em como trazer essas alusões para comprovar o seu texto, você precisa mostrar para a banca que você domina o tema, que você domina, né, o assunto que você vai trazer na redação. Sob uma visão darwinista, é possível observar que em uma comunidade é nítida a ação da seleção natural. Os melhores adaptados, né, ficaria melhor, excluem os menos, e esses sofrem com a desigualdade existente. No contexto das mídias, pode-se associar a teoria à questão do preconceito negligenciado pela própria sociedade nos meios de comunicação, e principalmente pela mídia, em que o excluído é o mais fraco, ou seja, o menos adaptado. Os problemas de preconceito são inúmeros, desde a cor de pele até a orientação de gênero, e infelizmente tais mazelas ocorrem porque a sociedade quer exigir das pessoas o melhor, mas isso é algo irreal. Sendo assim, é inegável a forte relevância midiática na população, e isso deve ser usado a favor para encontrar formas de obter avanços do corpo social, visto que o trabalho da imprensa é crucial no que tange à conscientização, a fim de garantir a coesão da comunidade. Olha só, percebe que o seu parágrafo está muito teórico, ele está muito distante daquilo que se espera da redação da CAF, no sentido de você está falando os melhores adaptados, os menos adaptados, mas em que maneira isso conversa com o tema? De que maneira isso mostra que a mídia tem relevância ou que a mídia não tem relevância? Ou que a mídia ajuda ou que a mídia não ajuda? E de que maneira isso está presente? Você consegue visualizar essa questão? De que maneira essa situação se materializa e como o tema da sua redação vai dialogar com aquilo que você trouxe? Consegue compreender? Então é nesse sentido que a banca ela quer que você trabalhe, que você desenvolva o seu argumento. E aí você ficou falando lá do mais fraco, menos fraco, mais fraco, menos fraco, mas eu não entendi se a mídia ela consegue combater essa discriminação ou se a mídia, pelas suas características e pela sua espetacularização, se por causa dessa postura espetacularizada, ela não acaba incentivando, né? Ela incentiva essa violência e essa discriminação. Você consegue perceber aí essa questão? Outro ponto que eu destaquei, muito cuidado com o corpo social, sociedade tupiniquim, a camada social, essas expressões engessadas e expressões que são muito características, né, do Enem. A CAF não gosta desse tipo de retomada, então tudo o que for semelhante ao Enem, abandone, evite usar no seu texto, tudo bem? Em aspecto midiático, George Orwell, escritor britânico, já dizia: a mídia controla a massa, ou seja, o poder está exercido, não entendi o que você escreveu aqui, sobre a mídia. Nesse contexto, no que diz respeito à propagação de ódio, o acesso às mídias sociais corrobora isso. Diariamente, a influência do exemplo em querer se encaixar e controlar a sociedade para um padrão pré-estabelecido, o qual tudo é perfeito, torna essa violência ainda maior. Cuidado para você não dar mais ênfase à alusão e se esquecer do seu argumento.
Qual é o foco? É comprovar que a mídia não tem relevância nesse sentido, que ela não está nem aí para defesa para manutenção do respeito, para o combate à discriminação, para o combate à violência. Enfim, não sei se é essa, né, a postura que você quer assumir, se é essa a tese que você quer assumir. Mas se não for, você escolhe outra que seja melhor articulada. A questão é: o foco deve ser no argumento, não no George Orwell, não no Thomas Hobbes, não no Darwin, tá? Mas elas, como ameaças virtuais, xingamentos e cancelamentos, são vivenciados por muitas pessoas e é possível perceber que todas possuem uma semelhança. Muito cuidado aí para você não generalizar. Não generalize. Foco, né, em restringir aí para não correr o risco de você ser penalizado por abordagem superficial. São advindos de uma sociedade controladora, sobretudo em respeito à irrelevância que a própria internet tem em influenciar a propagação de ódio. Dessa maneira, é perceptível a necessidade de ações para reverter esse cenário devastador. Olha só, meu amor, aqui no canal, né, tem um vídeo que eu explico para vocês, né, qual é a diferença entre a redação do Enem e a redação da ACAF. Eu explico aí, né, qual que é essa relação. Então, a diferença entre as duas. Então, evita fazer indicativos de solução. Evita trazer isso no seu texto. Quanto menos você trouxer, quanto menos você mostrar para a banca, né, essa necessidade de resolver o problema, melhor. Além disso, qual é o foco do seu parágrafo? Então, aqui, ó, como você falou do George Orwell, você poderia ter mencionado que a mídia, mesmo tendo essa importância, mesmo sendo relevante para evitar essas ações, ela não faz nada. Então, ao invés dela trazer uma situação que comprova a gravidade da discriminação, como o preconceito ele está presente, como isso é inerente à sociedade, ela apenas espetaculariza, ela apenas usa do sensacionalismo para obter vantagem financeira. Então, é essa a perspectiva que você tem que trazer na redação. É esse sentido que você tem que trazer para o seu texto. Você consegue compreender? Então, é nessa perspectiva que eu quero que vocês se organizem. Por conseguinte, a relevância da mídia e todos que a compõem no combate a toda forma de discriminação são reflexos. Veja, meu amor, que você ficou mais preocupada em trazer exatamente o tema da redação, mesmo que isso tenha ficado incoerente, mesmo que isso não tenha ficado bem relacionado, você tentou trazer isso para o seu texto e isso não ficou efetivo. Então você tem que ter esse cuidado. Não adianta só trazer a palavra completinha ali, o assunto completinho. Se ficar deslocado, a banca vai pegar. São reflexos de uma sociedade cujo preconceito enraizado e a propagação de ódio são problemas de grande influência midiática. Logo, Thomas Hobbes dizia: o homem é o lobo do homem. Mostra que os próprios indivíduos são os males da nação. E aí você colocou como título Ao Encontro de Thomas Hobbes. Percebe que em todo o seu texto você não faz essa retomada ao título, você não faz essa menção ao título, e isso deixa o seu texto superficial. Isso mostra que essa escolha, talvez, da alusão não tenha sido efetiva, não tenha sido bem relacionada, entendeu? Então, é nesse sentido que você tem que ter o cuidado, é nesse sentido que você tem que ter atenção, tudo bem? As notas eu vou atribuir depois. Se você quer ter a sua redação corrigida por mim, Prof. Aprizátera, entra lá na plataforma profaprizatera.com.br e seja o meu aluno. Bora escrever redação? Bora, meu filho!